pessoal! Oi, torcida querida! O jogador tem que ir para qualquer lugar do país atrás de oportunidades? Neste episódio 26, eu vou estar conversando aqui com a Annelise. Ela é a mãe do lateral direito Luiz Miguel, do Atlético Goianiense. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Cida, tudo e você? Obrigada por estar participando. Eu que agradeço o convite. Ana, conta pra gente, assim, quando é que ele começou a jogar bola, Luiz Miguel? Assim, aqui nós somos, né, uma família meio que de atleta, né? Eu fui atleta mais nova, né, na natação. O pai dele também jogou futebol. Aí, então, o objetivo era, quando tivesse filhos, que eles fizessem esporte, né? Por lazer mesmo, né? E Luiz Miguel muito cedo despertou, né, habilidades com bola. Era sempre o brinquedo que ele gostava mais de brincar. É, os outros ficavam muito meio de lado, os outros brinquedos, né? E aí a gente tentou botar ele numa escolinha de futebol aos 2 anos e meio, assim, mas não tinha para a idade, né? Então, com 3 a gente conseguiu, assim, mais para ele, gente, para ele brincar mesmo, sabe? Para se distrair mesmo. Nossa, eu fico até. E E aí foi por diversão mesmo. E aí foi desenvolvendo na escolinha, a escolinha montou um grupinho, o professor viu que ele já tinha uma desenvoltura, uma coordenação motora, e aí ele começou na escolinha assim. Aí um clube daqui do Rio de Janeiro viu, montou um timezinho, ele começou nos timezinhos regionais, né? Daí ele foi. Eu morava no Grajaú na época, e ele foi jogar no time do Grajaú Tênis Clube. E ali ele era o mais novinho, né? Então, dos meninos já tinham 8, 9 anos, ele tinha 6, né? E aí tinha uma amiga minha que o filho estava sempre indo fazer avaliação no Fluminense. A gente já era, né, tricolor, e era uma vontade dele ir, né, aquele sonho de menino, vou jogar no time de coração, né? E aí um belo dia a gente conseguiu uma avaliação no Fluminense, no futsal, para ele ver como é que era a experiência. E nessa avaliação ele fez 15 dias e passou. Foi difícil porque era uma coisa diferente de escolinha, né? O ritmo é outro, a correria era outra, né? O compromisso era outro. E ali ele passou, começou no Fluminense, aos 7 anos, no futsal. E do futsal ele foi competindo, né? E eu acompanhando, porque eu acabava que eu não estava trabalhando, então eu tinha disponibilidade de acompanhar ele mais do que o pai, né, na época. Aos 9 anos eles começam futsal e campo, né? Então é aquela correria de futsal e campo. E aí, quando ele definitivamente optou pelo campo, né? Ficou no campo do Fluminense. Então ele jogou no Fluminense 10 anos. Foram 10 anos de Fluminense. Então, e Anelisa, me conta o seguinte, assim, você acha que o seu marido, que jogava bola, influenciou nele, assim, para ele ser jogador também? Não, acho que não. Acho que é dele. Porque eu botei para fazer natação, né? Não, Para foi só seguir para a aprender. mãe, não quis. É, foi só para aprender a nadar. Foi só para aprender mesmo a nadar, né? E aí fez capoeira, mas sempre o futebol junto. E aí um dia ele falou: eu só quero jogar futebol porque eu gosto de futebol. Eu falei: então tá, beleza, vamos lá, né? É só futebol. E aí foi fluindo. Ele sempre gostou muito de futebol e não teve realmente influência nenhuma do pai. Não tinha aquela como a gente vê muitos pais, né, que foram atletas de futebol e aí, sei lá, em algum momento da vida não deu, né, por N motivos, mas não, é a paixão dele, ele fala isso, né, que é a paixão dele. E aí a gente sempre trabalhou muito em casa que, tipo assim, olha, futebol para mim é o plano B, plano A você precisa estudar.
Então, se você conseguir conciliar os dois, ótimo. E ele conseguiu, graças a Deus, assim, ele é muito disciplinado, né? Ele é muito certinho. Então, assim, também nunca tive problema com os estudos, né? No ano passado ele terminou o último ano, né, do ensino médio, né? E graças a Deus, né? E aí foram 10 anos de Fluminense, né? Então, muitos campeonatos, muitas viagens, né? E aí ele teve uma lesão, né? E no qual ele ficou parado, que seriam uns 30 dias assim, e ele acabou ficando quase 6 meses parado, né? E que E lesão aí que foi? Foi do que a lesão? A lesão? ele teve uma lesão na coxa, né? Mas teve uma que não era no pubis, né? Mas aí até diagnosticar e descobrir direito onde era a lesão foi demorando muito. Então ele ficou muito tempo fisioterapia, médico. E aí quando vai chegando naquele período que vai ter corte, né? Ele poderia estar dentro daquela possibilidade de ser cortado, né? E eu tinha mudado a minha vida, né? Porque eu tive uma bebê na pandemia, no começo da pandemia, né? Eu morava no Grajaú, né? E da pandemia ele treinava em casa, né? E quando ele retornou aos treinos no Fluminense, ele estava alojado, né? Então não tinha mais alojamento para quem era do Rio. Então eu tive que ir à procura de uma casa em Xerém para alugar. Então, eu larguei o filho mais velho aqui na época com o pai, né, com o marido, e fui para Xerém com a bebê e o Luiz Miguel, Nossa. né? Uma mudança de vida, assim, grande, né? Então, organizar a escola lá, que ele já estava estudando, mas aí eu ia morar lá. Morei lá 1 ano e pouco, né? E aí aconteceu dele ser dispensado, né, pelo clube depois de tanto tempo. E aí a gente se vê perdido, né? Porque muito tempo num clube só, você fica, caramba, e agora? Como é que a gente, né, vai agir, né? Porque Porque você acha assim, a gente passa muito tempo num clube. A gente diz a gente porque a mãe tá tão próxima de tudo, né? É como se o clube fosse nosso também, né? A gente vira uma família, né? O clube. E porque aí, foi assim, foram meninos que começou com ele muito cedo, é óbvio que chega uma determinada idade que tem muita rotatividade, né? Muito sim, menino saindo, muito menino chegando, né? Dependendo da posição, muito menino naquela posição. No caso dele não tinha essa muito menino na posição, porque acho que ninguém quer ser lateral, né? é difícil. É, é difícil. Eu falava para ele, então tira proveito porque ninguém quer a sua posição, né? Mas acabou que, assim, a gente foi uma vida de Fluminense, né? Dos 7 até os 15 anos de idade dele, né? E aí, de repente, você se vê assim, nossa, perdi um braço, né? Mais ou menos isso, né? Porque Mas ele não. isso acontece em todos os clubes também, né, Annelise, que a gente vê e Não, tal, né? Meu filho sim. também jogava futebol lá no Palmeiras e tal. Então, a gente vê, assim, muitos meninos que vão ser dispensados, que ficam anos e aí tem que sair. E a gente via a reação das mães, né? Porque é muito difícil mesmo. É, é. O clube faz parte da vida da gente, é isso. É, eu sei que assim, é um aprendizado, né? Porque enquanto eles são muito crianças, a gente não tem a dimensão exata do que é o futebol, né? O que acontece por trás do futebol, o que acontece ao redor do futebol quando eles começam a ficarem com mais idade. Então, eu digo que assim, que a gente era feliz e não sabia, porque era tudo muito mais suave, mais lúdico, né? Então, quando eu falo a gente, é porque era muito, né? Tipo, a gente formava uma família de pais, né? Porque a gente estava mais juntos do que em casa, né? Então, era muitas viagens. Então, era um grupo de pais que a gente, toda viagem, a gente se organizava, cada um nas suas limitações e maneiras de poder estar junto, de acompanhar, né? Então, a gente faz grandes amizades também, né? A gente vira realmente uma família. E quando eles vão tomando idade, que o negócio vai ficando mais disputado, mais acirrado, aí entra empresário, entra um monte de coisa, aí você vai
olhando e falando assim, caramba, né? Então o negócio está mudando, né? A gente já não fica tanto assistindo mais o treino, a gente lá ficava em cima do muro, né? Eu cheguei a uma Isso. fase que eu nem no muro mais ficava, Todo porque mundo, eu tinha. ó, todo mundo tem a fase do muro, viu? Pois é. Então, assim, para ele, quando foi dispensado, foi muito difícil, porque foi uma vida dele toda dentro de um clube só. Então, como é que você se redescobre, né? Sai de uma lesão e não, quando volta você é liberado. E aí, o que que eu faço? Para onde que eu vou? Eu quero jogar futebol. E aí, como é que faz? Vai fazer teste? Vou passar por avaliação? A cabeça fica meio conturbada com tudo isso, né? E aí a gente faz uma mudança, sai de Xerém, volta para o Rio, né? Para começar uma nova etapa. E aí, por onde a gente começa essa nova etapa, né? E aí, né, ele ficou 1 mês e meio parado, né? Só fazendo academia, né? Movimentando o corpo para não ficar parado. E aí ele chegou a fazer uma avaliação no Atlético Mineiro, ele chegou a fazer uma avaliação no Vasco, mas ele estava se recuperando, então ele não tinha o mesmo rendimento, que faz diferença quando já tem um grupo que já está ali, né, É verdade. no gás, né? E aí você já vira psicóloga do filho, né? Porque Sim. você tem que trabalhar a cabeça dele. Olha, vamos lá, não desiste, não é o que você quer, vamos correr atrás, né? E aí ele foi parar na Cabo Friense. Um amigo, né, que é do meio, o filho também joga, acabou falando assim, olha, para você não ficar parado, bora para Cabo Friense. Lá você vai conquistar o seu espaço, vai aparecer, vai recuperar a sua forma física e vamos. E aí ele ficou quase que 1 ano na Cabo Friense, né? Então era tipo, levanta cedo, vai treinar, voltar correndo para pegar a escola, né? Porque aí o horário de escola já era diferente de quando ele estava em Xerém. E aí uma nova adaptação, porque a estrutura é outra, né? A base do Fluminense tem uma grande estrutura em todos os sentidos, né? É um clube que dá isso pro atleta de base, né? E aí, quando ele chega num time de base inferior, né? Não desmerecendo, que eu sou muito grata a Cabo Friense pela oportunidade, mas o menino sente a diferença, né? Do ritmo, do jeito de trabalhar, né? Aí a luta é outra, né? Vai todo dia, volta, correria, né? E aí ele ficou quase 1 ano lá na Cabo Friense, e aí surgiu a oportunidade que, na verdade, ele foi para ir para o Goiás, né? Foi para ir para o Goiás, ficou lá no Goiás para fazer uma avaliação e acabou não ficando, mas o Atlético Goianiense estava precisando, né? E ele foi para o Atlético Goianiense e está lá. Faz 1 ano e 3 meses por aí que ele está lá no Atlético. Hoje ele está com 18, né? E está jogando pelo Sub-20. E a luta continua, né? Não tem jeito. Quer ser jogador de futebol, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que ser disciplinado, né? Tem que abrir mão de muita coisa, né? Porque são jovens, né? É outra geração, né? Então tem que ter uma cabeça boa. Então aí, eu tô aqui de longe, né? Pela primeira vez, eu não tô de perto, né? E como é que você ficou o coração de mãe? Porque você mudou toda a sua vida, foi para Xerém, carregou sua bebê, ficou lá todos esses anos e ver essa mudança grande, né, que foi para o seu filho, mas para você também, né? Porque É. ele teve que não desistir, você teve que ajudar ele a não desistir. Porque aqui sempre eu tive mais à frente do que o pai, né? Porque o pai trabalha fora, trabalha no comércio, então o comércio é ingrato, tem um horário de trabalho pegado, trabalha final de semana, então sempre fui eu, para treino, para jogo, para viagem, para tudo. Então, assim, e quando ele foi, a gente não estava esperando que ele ia, foi de repente, tipo, mãe, olha,
onde tá meus documentos, tal, 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 porque eu tô indo para Goiânia. Eu falei, mas como assim? Eu tava na rodoviária, indo para Minas Gerais, visitar a minha mãe, que morava lá, né? Tava adoentada e tinha ido para dar um auxílio às minhas tias, né? E aí eu falei, ué, vai ali em tal gaveta, pega o documento tal, arruma suas coisas tal, do jeito assim para você ir e vai, né? Vai com Deus, boa sorte, tô aqui, dá notícia e com o coração apertado, apreensivo, né? Porque Goiânia é longe, né? Do Centro-Oeste é uma mudança grande, assim, né? Muito, De muito, de vida. tudo, né? De cultura, de local, né? Distante. Então, tipo assim, ele esteve aqui só no final do ano. Não, ele esteve aqui em abril do ano passado e depois só teve no final do ano. Então, quer dizer, eu não cheguei nem aí ainda, né? Porque a vida lá dele acaba que fica muito corrida e eu tendo uma filha pequenininha aqui também me dá uma outra demanda, né? Então, graças a Deus existe o WhatsApp. Graças a Deus mesmo, viu? WhatsApp, vídeo, é uma maravilha, né? Para Chamada acompanhar. de vídeo, e aí assim, né? O controle tem 18 anos, é um rapaz, mas a gente, mãe, controla pelo telefone. Mãe sempre no controle, né, menino? Tem que ser. É, No é controle e bom no dia, apoio, tudo né? bem? E no apoio também, né? Em tudo. É, porque tudo lá é assim, né? Eu sempre ensinei a eles o seguinte: vocês têm que ser independentes em quê? Vocês têm que saber cozinhar, vocês têm que saber lavar a roupa de vocês, vocês têm que saber passar a roupa de vocês, entendeu? Vocês têm que ter agilidade para resolver um problema que eu não vá poder resolver. Então, eu sempre ensinei a eles muito novo isso, e valeu a pena, porque assim, ele se vira muito bem, digo que se vira até melhor que o meu de 24. Mas ele, assim, então, se vira muito bem. Hoje ele não está lá no alojamento, né? Porque quando ele foi não tinha vaga, então ele fica numa, tipo uma pensão, né? Que é uma mãe de um atleta também lá. E ela, meu braço, né, também lá, né? Sim. Porque tá doente, ela que, né, dá assistência. Precisa de alguma coisa, ela dá uma assistência, né? Mas no grosso mesmo ele se vira muito bem, porque ele é muito organizado, ele é muito, muito cabeça boa para um menino de 18 anos. Eu não tenho nem o que reclamar, só agradecer a Deus mesmo, porque o Luiz Miguel é um garoto muito bom, sabe? Muito responsável, muito centrado no que ele quer. Ele está muito focado, então eu acho que tem aqueles altos e baixos que é normal, né? Porque uma hora o atleta tá bem, daqui a pouco ele não tá, aí chega um outro que vem com mais gás, e aí tem, né, aquela disputa de querer pegar o lugar do outro, né? E aí é uma idade que o empresário também já estão tudo ali, né? Naquela sufocação ali, de estar ali para querer o atleta. Então, assim, às vezes as pessoas veem assim, ai, fulano tá bem de vida. Pô, mas galgou muita coisa, correu muito Muita atrás, coisa. abdica de muita coisa, uma grande maioria, né? Eu acho que existe meninos e meninos, né? Então, assim, porque cada um também tem a sua dificuldade. Às vezes é uma mãe que um pai não pode acompanhar, às vezes uma avó ou um tio que está acompanhando. Às vezes eles vão sozinho mesmo, na cara e na coragem, né? E pelo sonho, né? E aí a gente fica aqui na torcida, né? Mas não tem jeito, é o que ele quer, né? Eu já muitas vezes falei assim, tem certeza que você quer ser jogador de futebol? Não tem uma outra possibilidade? Não, mãe, eu quero isso. Eu falei, então tá. Só que eu sempre coloco assim, ó, mas tem que continuar estudando. É isso. Então, eu falei, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, então o estudo vai te proporcionar até mesmo dentro do esporte grandes coisas. Então, eu acho que não pode parar de estudar. E aí, terminou o ensino médio, eu falei, agora é a hora do vestibular, né? Vamos fazer uma faculdade online, à distância, presencial na cidade, seja lá o que for. Tem que mover a cabeça, o cérebro tem que estar em funcionamento para outras coisas também, porque se amanhã o futebol não acontecer, né, tem que ter uma outra coisa, senão
na hora que não fluir, não acabar, e aí, faço o quê? Ficar perdida, já tá com 20 e tantos anos, não tem como, né? Tem que correr atrás também do outro lado, né? Eu apoio, a gente sempre apoiou muito, a gente nunca ficou, sufocando, sempre deixou ele muito à vontade nas escolhas dele, respeitando, orientando, e é isso, né? Anelisa, será que era mais fácil ele seguir os passos da mãe? Ser nadador? Então, não vamos não, porque eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe muito Você foi cedo. nadadora profissional mesmo? Eu nadei até aos 18, né? Sei. E cheguei até a nadar pelo Fluminense, mas aí fui mãe aos 20, né? Sei. Então, a gente, quando é mãe, a gente acaba também abrindo um pouco de mão, porque naquele momento eu não tinha o suporte que ele tem hoje, por exemplo, né? De compreender o atleta, né? Porque meu pai não foi atleta, minha mãe não foi atleta, eram outra geração, então assim, era esporte e era bom eu fazer, né? Mas não tinha esse mesmo olhar que eu e o pai temos, né? De motivar, de incentivar, eu acompanhei, eu gostava de acompanhar, tanto que enquanto ele estava no Fluminense, a minha última viagem foi com ele para Conmebol, né? Para o campeonato que teve. E eu fui de barrigona, né? Omitindo os meus meses de gestação, na cara e na coragem, eu fui para o Paraguai. A mãe faz cada uma pelo filho, não faz? Faz, menina, olha, fiz muita rifa já. Muita rifa. Nossa, fiz muita rifa, vendi muita coisa para poder, tipo, levantar o dinheiro para pagar a passagem do avião, a hospedagem do hotel. Então, já fiz muita coisa. Mas era gostoso. Tem, acho que, a sua retribuição, né? Porque é muito prazeroso. Eu que fui atleta, sou movida ao esporte, eu gosto. Hoje eu já não faço esporte como eu fazia antes, mas eu gosto. Sempre incentivei meus filhos a fazerem esporte. O meu mais velho não jogou futebol, mas sempre fez jiu-jitsu. Quando entrou para a faculdade, fez jiu-jitsu dentro da faculdade. Hoje a vida dele está um pouco diferente, porque, né, já trabalha, a pegada é outra, né? Hoje eu tenho a minha de 4 anos que adora dançar, então ela já faz balé desde os 2 anos, né? Então, assim, eu sempre estou motivando eles a estarem, a estar ali presente nas escolhas deles, né? Porque no final das contas a escolha é deles, né? A gente tem que estar ali só para o suporte mesmo, né? Tipo, olha, aqui não tá legal, aqui não tá bom, entendeu? Reflita sobre isso, porque já são indivíduos que pensam por si próprio, né? Então a gente tem que só orientar, porque o mundo de hoje também é outro, né? Num contexto geral, né? E ele tá lá, tá sozinho, né? Tá sem família, né? Então, tem que ter cabeça firme, né? Tem que estar com a cabeça no lugar para não estar fazendo coisa errada, né? E você acha assim, a gente como mãe de jogador, né, assim, a gente vive das incertezas, né, Anelisa? Porque você não tem certeza de nada. Você pensa, quando ele entrou no Fluminense, você pensou assim, ele vai continuar lá, vai chegar ao profissional, aí muda tudo. Aí vai para um time, Muda. agora já está num outro completamente diferente. É. É exatamente isso. É o que nem eu falei, nossa, 10 anos de Fluminense. Aí a gente fica pensando, quando a gente não tá mais esse tempo todo na mesma instituição do esporte, aí você fala, caramba. Só que é muito diferente quando a gente vivencia, porque às vezes a gente ouve ali, o fulano saiu, o fulano foi dispensado, bateu num clube, bateu no outro, não sei o quê, mas a gente não está naquele lugar, então a gente não sabe daquela dimensão daquilo que está acontecendo. Então, quando é a gente que passa por isso, é como se a gente perdesse o chão, né? Você fala, caramba, e agora? Como é que a gente vai recomeçar, né? Como é que a gente vai conquistar isso, né? Aí é o que eu falo, que a gente tem que estar sempre assim, trabalhando a cabeça deles, né? Porque a cabeça deles tem que estar legal, assim, como eu disse, o Fluminense, a base é uma base muito boa, eles têm uma psicóloga lá, tem um assistente social que, né, que dava esse suporte,
Aí você vai para um time que às vezes não tem esse suporte, então a gente tem que ser o suporte, Mãe é tudo, né? né? É motorista, é psicóloga, cozinheira, é tudo, É, né? é, Professora, é é. tudo. E aí a gente tem que dar esse suporte. E às vezes acaba que a gente vai agregando até o filho dos outros, porque aquele que não tiver com a mãe ali, tá junto com o seu filho e a gente dá aquela orientada, né? Olha, vocês prestem atenção, né? Vocês não estão na cidade de vocês. Ó, vocês não estão na casa de vocês, né? Aquelas coisas assim, olha para onde é que vocês andam, né? Então a gente acaba que a gente a gente faz esse papel, né? É É verdade. cansativo, é estressante, né? Muitas vezes a gente quer tomar a frente e a gente não pode porque eles em algum momento têm que ter a rédea na mão, né? E eles têm que conduzir, porque a gente não está ali perto, né? Mas a gente fica aqui, né? Eu fico pelo celular, como eu disse, orientando. Graças a Deus vivo o WhatsApp, porque e ele é muito tranquilo, isso também ajuda, né? Então ele já começa, mãe, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Ó, já tomei meu café da manhã e tô indo, já saindo pro treino. Aí acaba o treino, ele fala, ó, meu treino foi assim hoje, aconteceu isso e isso. Então, assim, ele mesmo faz esse feedback, né? Legal. Porque a gente tem muito essa troca, né? Ele sempre pergunta pra gente o que que a gente acha, né? Nem sempre os jogos a gente consegue acompanhar pelo YouTube, às vezes ele é transmitido, às vezes não é transmitido. Então a gente fica aqui na aflição, porque tô longe, não vejo, não sei como é que tá o desempenho, Sei. né? E aí não tem jeito, né? É pedir a Deus que sempre que tudo corra da melhor forma, né? Anelisa, ele sempre jogou nessa posição de lateral direito, porque como você mesmo estava falando, não é uma posição que tem muita concorrência, né? Nos clubes, É, não tem muito. Ele sempre jogou? Como é que foi? no futsal ele começou como ala, né? Que seria o lateral direito no campo. E aí, num determinado período lá, porque acabava que alguns meninos rodavam muito de posição, ele jogava de fixo, que eu acho que no campo seria o centro, assim, do campo, né? Do centroavante, alguma coisa tipo assim. E aí ele ficava assim, mas não é a minha posição, eu não jogo nessa posição. Aí eu falava, desculpa ter ficado assim, mas cala a boca, tu joga assim, vai. Se botar você para agarrar, você vai agarrar. Goleiro também. Vai sim, experiência, vai. E aí no Fluminense, o Fluminense, quando os meninos chegam nos 9 anos, eles preenchem uma ficha e botam lá as posições, né? E aí eles são trabalhados dentro daquelas posições. E um técnico lá na época, quando ele começou no campo com os 9 anos assim, via que ele é muito comprido, tem muita perna, né? Corria muito. Ele falou assim: você vai ser lateral. Aí ele, tá, né? E aí ficou. Então hoje ele joga de ponta, joga de lateral direito, joga de esquerda. Aí eu falo isso mesmo, meu filho, onde botar você vai. Mas a posição de origem dele é lateral direito, né? E aí precisou amadurecer também na caminhada, né? Porque lateral não é só correr, né? De vez em quando ele tem que atacar, tem que defender, tem toda uma dinâmica também ali, não é só ir pela lateral, né? E conforme o tempo ele foi adquirindo essas experiências, a gente ia sempre botando jogos, atletas profissionais que eram da posição para ele ver o que ele poderia melhorar e fazer de diferente, qual deles poderiam inspirar ele. Porque não adianta pegar um que inspira ele, mas que não seja da posição dele. Ele pode ser fã, mas né, para se orientar, ele tinha que pegar alguém que fosse da mesma posição dele. Então, assim, ele gosta muito do Marcelo, né, do Fluminense, né, ele gosta muito do Thiago Silva. Então, assim, tem outros atletas, né, tem o Léo Moura, que ele também gosta muito, né. Então, a gente sempre pegava muitos jogos de profissionais, né, que jogavam na mesma posição que ele, para ele, né, amadurecer e ver que dentro da posição dele ele podia fazer muitas coisas, né? Não só tá ali pelas beiradinhas ali correndo ali. Então, porque o lateral é uma posição muito importante, né? Ajuda É, tanto no ataque como na defesa. Volta para e exatamente. não para, né? E E, haja perna. e haja fôlego para isso, né? É.
E você sabe que eu entrevistei uma mãe de boleiro, que o filho também é lateral, acho que esquerdo, uma Aham. coisa assim. E ela me contou assim: olha, o lateral também, ele escuta tudo que a torcida fala. Os xingos, as brigas, a própria mãe, então tem que estar É. muito concentrado. Você sabe que o Luiz Miguel, eu sempre, quando eu assisti os jogos, eu sempre gritei muito, né? Sempre fui muito tiete, muito, torcia muito, né? E ele fazia um bloqueio mental para não me ouvir. Então eu podia gritar o que eu quisesse, que ele não olhava para mim, ele não prestava. Às vezes ele sabia assim, pô, você podia gritar menos. Porque quando eu gritava, minha voz ia muito, ecoava muito, né? Aí eu ficava assim, eu vou tentar, não prometo nada. Mas ele já tinha, ele já trabalhava a cabeça dele para ele não ouvir a torcida, ele não me ouvir. Então, isso ele conseguiu trabalhar muito bem. Isso foi bom, então. Agora, assim, ele conversa com você, por exemplo, como é que ele está achando do time lá? Porque depois de tanto tempo, ele é do Rio, sempre Sim, jogou no Rio, né? E, sim. assim, agora foi para o Centro-Oeste. O que que ele fala para você de lá? No começo ele sentiu muita diferença por causa do clima, né? Porque Goiânia o ar é muito seco, né? E muito sol, né? Então, assim, ele sentiu bastante. Então, ele teve uma dificuldadezinha isso com a parte climática. Mesmo o Rio de Janeiro sendo um estado quente, mas a gente tem o mar, né? A gente tem mais arborização. O Atlético, a base fica bem no interior mesmozinho ali da região, né? E aí a gíria deles, né, é diferente, né? Então, assim, não tem quase menino do Rio lá, né? É Muitos meninos certo. são de Brasília, são das cidades próximas, né? Poucos meninos, assim, de outros estados mais distantes, né? Então, tanto que ele ficava assim, no começo chamava ele, ô carioca. Sei. Ele, quando veio de lá, ele veio com sotaque de lá. Eu falo, nossa, você tá quase goiano, né? Mas é assim mesmo, é a convivência, né? Eles pegam rápido. E aí sentiu a diferença, porque, como que eu te falei, né? A base do Fluminense, a estrutura da base do Fluminense é muito boa. Eu nunca tive o que reclamar com relação a isso, né? Então, eles têm uma estrutura muito boa para o atleta lá, né? E aí lá ele sentiu isso, né? Porque acho que eles ainda estavam organizando essa parte da base do Atlético, de alojamento, de profissionais. Então ele chegou nessa mudança, ainda tá esses ajustes lá, né? Então, quer dizer, hoje ele tira de letra, né? Fica de boa, já está adaptado e tal. Reclama de vez em quando o calor, eu falo, isso aí você já era para estar nem reclamando, né? Porque já está 1 ano e 3 meses aí, já o corpo já está adaptado. Mas foi pouca coisa mesmo, foi mais acho que o clima mesmo, que ele sentiu o ar mais seco, né? Fez uma prejudicação um pouquinho dele da via aérea e tal, mas aí mãe faz todo aquele, né? Lava o nariz com soro, Isso. né? Não deixa de usar hidratante, não deixa de passar protetor solar filtro 70, né? Falei, bebe bastante água que vai dar tudo certo. Principalmente água, né? O clima seco, assim, né? E tem a comida também, que é diferente, né? É, né? É bem diferente. Mas acostuma. Eu falei, vai ficar com fome? Não vai. Então, é isso. No dia que quer comer uma coisa diferente, vai comer em outro lugar, num restaurante, pede iFood, ou vai no shopping, É porque né? o Então, prato típico lá é a galinhada, né? engraçado que, assim, lá no CT, assim, eu pouco ouvi ele falar de ter galinhada, né? Mas ele não relatou, não. Mas ele também, o Luiz Miguel era muito ruim para comer quando era pequeno. Depois que ele entrou em competição, ele melhorou a alimentação dele. Eu digo que hoje ele come até pedra, porque ele come de tudo, né? Então, tudo que dá, ele traça, come de tudo. Então, eu também não tenho mais essa preocupação, né? E Mas hoje ele está super, super adaptado lá, super, né, com os meninos, com o clube. Então,
de vez em quando, né, tem esses altos e baixos, aí alguns momentos, quando ele chegou, ele falava, eu quero ir embora. Eu falei, se você voltar é mais difícil, porque os clubes grandes do Rio, né, quando você sai, eles ficam mais fechados. É que eu às vezes não entendo, eu converso muito com uma amiga minha que também o filho dela hoje ainda está no Fluminense, né? É que eu falo assim, os meninos do Rio saem para ir buscar oportunidade em outros estados, porque eles perdem a oportunidade do Rio. E os meninos de outros estados vêm para o Rio atrás de uma oportunidade. Então, assim, é difícil. E futebol é ingrato, porque são 1.000 meninos querendo uma vaga. Então, a disputa é muito grande, a rotatividade é muito grande, muitos desistem, muitos mudam de escolhas, né? Vão fazer outras coisas. No grupo mesmo no qual ele foi crescendo, muitos desistiram, muitos pararam, foram fazer carreira militar, foram fazer faculdade, né? Então, assim, desistiram do futebol e outros ainda estão ali, ainda lutando, batalhando. Não, nem todos estão em clubes com visibilidade grande, né? Em clubes de camisa, né? Então, assim, é uma estrada longa. É uma estrada Não longa. é fácil para ninguém, né, Annelise, eu acho. Não, Não, não tem. não. Não é. E eu não tinha dimensão dessa dificuldade. Não tinha mesmo. Acho que todo esporte tem a sua dificuldade. Mas como o futebol é um sonho de menino, né? É uma coisa que a gente ouve a vida toda, né? Até os muito mais velhos, porque eu tive amigos que eram atletas de futebol, né? Que são meus amigos, que foram meus amigos de infância, né? Da juventude e tal, e que muitos, uns explodiram, outros não, foram fazer faculdade de educação física, atuam na área como fisioterapeuta ou trabalham como empresários, ou trabalham em agências de futebol, né, na CBF, ou foram para arbitragem, mas todo mundo dentro do mundinho do futebol. E não é fácil, não é fácil para ninguém. Não é fácil para a família, não é fácil para o atleta, né? É um sonho que todo menino quer, né? Uns muito para ajudar a família, outros porque tem paixão pelo futebol e tem o sonho de ser jogador, né? Outros porque querem melhorar a vida, né? E ver ali uma oportunidade, mas é uma oportunidade difícil, não é uma oportunidade fácil, porque você bate muita cabeça. O meu só passou assim, foi difícil, mas eu vejo história de meninos que rodou muitos clubes, sabe? Que foi para muitos lugares, sabe? Às vezes tem uma família para acompanhar. Então, assim, não é um sonho fácil, é um sonho com sorte, batalhado, com determinação, para poder chegar lá, né? Chegar em algum lugar lá no futebol. Mas é gostoso, sabe? Meu filho está feliz, meu filho é feliz com o que ele faz. Eu já ouvi muita gente, muito parente, muito amigo falar assim: poxa, mas jogador de futebol, você não acha que seu filho devia ir estudar só, ir arrumar um emprego? Eu falo: não, não acho. Acho que ele tem que fazer o que ele gosta. Porque senão chega lá na frente e está frustrado. Não fez, não tentou aquilo que gostava, né? O meu filho mais velho, de 24, ele entrou na faculdade com 17 anos. O sonho dele era fazer direito UERJ. Ele estudou para fazer direito UERJ, ele focou naquilo e passou em 4º lugar em direito UERJ. Parabéns, parabéns. Então, tipo assim, ele se determinou para isso, ele, sabe, focou no estudo, sabe? E hoje ele trabalha com isso, ele fez prova para a OAB, passou, é advogado, né? Ele não trabalha em escritório, ele atua numa área mais petrolífera. Então, assim, fica muito no pé do irmão, né? Ó, você tem que fazer um inglês, você tem que estudar, estuda online, faz curso. Na hora que você estiver livre, vai estudar. Então, assim, tá todo mundo ali em volta do Luiz Miguel, agregando, né? Então, para que ele se torne, seja como jogador ou não, um ser humano melhor, né? Um profissional melhor,
né? Para conquistar os sonhos dele, né? E a gente está aqui para apoiar, né? Dando certo ou não dando certo. A família é isso, né? Esse É, apoio todo, né? é, Anelisa, é. e assim, você falou que você nunca foi para lá, né? Para ver os jogos, para acompanhar, né? Você não foi para Ainda Goiânia. não. Mas como é que vocês se encontram? Ele vai para o Rio? Foi no Natal? Como é que é isso, esse Então, reencontro? ele foi no ano passado, final de janeiro, começo para fevereiro, né? E aí ele veio num feriadão grande que teve de Páscoa. Ano passado não, ano retrasado. Ano passado. E aí veio para um feriado. Mas é uma loucura, né? Porque feriado você pegar avião, a passagem vai lá para É, cima, né? E aí a gente faz todo aquele movimento, né? Não, vem, vem, não sei o quê. Era um momento que a gente ia reunir, a minha mãe vinha, porque era aniversário foi em abril a Páscoa, era aniversário da minha filha, era meu aniversário e era feriado de Páscoa. Então a gente fez de tudo para que ele pudesse vir, porque a avó vinha, né? Então a gente ia estar nesse momento de família junto, né? E aí ele veio nesse momento e depois ele veio só depois quando acabou o campeonato, que foi para passar Natal e Ano Novo. Ficou até o começo de janeiro, depois do aniversário dele de janeiro, né? E logo voltou, porque já ia começar o campeonato, né? Já começa aqueles ajustes de quem vai ser cortado, quem não vai ser cortado, aquela coisa toda, quem continua no clube, quem não continua. E aí, quando foi lá pelo dia 15 de janeiro, ele retornou para Goiânia. E aí eu até pensei em ir no ano passado, né? No ano passado eu pensei em ir no meio do ano, nas férias, mas com criança pequena é muito complicado, né? Porque requer uma demanda muito grande. Então, assim, ia ficar muito complicado para eu ir com ela. E aí, como ele estava num ritmo acelerado de treino e jogos, eu ia ver ele muito pouco, né? E aí, você ir para um outro estado para turistar, não dá com criança pequena. é verdade. Então, o pai foi, né, nas férias dele do trabalho, ficou lá 7 dias lá com ele, aí foi, acompanhou para ver uns jogos que eram pertos, né, passou lá uns dias com ele e tal, e aí eu me contentei mesmo pela chamada de vídeo. Mas, mas é difícil, é É muito difusa essa difícil, distância, né? porque de ônibus são 2 horas de viagem. 2 horas de viagem não, desculpa, 2 dias quase de viagem. Nossa, É, são quase 2 dias de viagem. E avião, a passagem é caríssima, né? Então não dá para você, tipo, ai, vou ali dar 4.000 reais de passagem, vou e volto, linda e bela, não dá. Né? E aí, às vezes, não compensa eu fazer esse movimento, mesmo que a saudade seja imensa, de ir, né? Muitas vezes eu fico, ai, acho que eu vou, hein? Eu vou, hein? Aí eu, não vou. E aí ele viria agora, acho que para o meio do ano, mas acho que também não vai conseguir vir, não, porque tá jogando o Campeonato Goiano, tá jogando o Brasileiro lá, então quer dizer, acho que no meio do ano ele não vai conseguir vir, não. Acho que só vai rolar mesmo o final do ano, ou um feriado que fique muito grande, mas que não tem um jogo ou um treino que eu acho difícil. Então, aí eu vou falo todo dia com ele, até a hora de dormir. e você acha que todo essa distância, esse sacrifício, tudo isso que foi feito, né, até agora, tá valendo a pena? Olha, vale a pena como desenvolvimento e aprendizado, porque ele ainda não tem contrato profissional. Então, ele ainda tá batalhando, né? Tá correndo atrás. Então, assim, não existe, tipo assim, ele ainda está dando esse retorno não é do gasto, mas existe um gasto que a gente faz durante a vida do filho, né? Então, e não que ele tenha obrigação de nos dar esse retorno, mas assim, ele está trabalhando para isso, para conquistar, né? Porque é para assinar um contrato profissional, seja no Atlético Goianiense ou seja em um outro clube, porque às vezes, como você mesmo disse, às vezes tá aqui, amanhã não tá, porque às vezes surge uma oportunidade melhor. E eu sou muito assim, eu falo muito para os meus filhos assim,
a oportunidade apareceu, você põe a mão, agarra ela e vai. Porque nem sempre ela volta de novo para o mesmo lugar. Então, isso eles é muito consciente. Então, eu falo assim, ó, faz o seu, trabalha o seu, foca no seu. Na hora que tiver uma baixa, ó, eu tô aqui para o que você precisar, respira fundo e vamos embora, porque é o que ele quer e é o que eu posso fazer, né? Então, é o que a gente pode, a gente bota na frente e vai, né? Vamos embora, tamo junto, é isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém nesse momento, tamo junto. Annelise, a gente está quase chegando ao final. O papo tá tão legal, viu? Você contando de toda Aí a eu sua falo, né? história. Não, e é muito legal, sabe? Para a gente estar ouvindo essas experiências, né? Essas mudanças de estado, de tudo, né? De vida, né? De distância de família, que são muitas histórias das mães, né? Que nada é É, fácil, que a gente vive de incerteza. Então, assim, todas essas histórias só ensinam as mães, né? sim, Assim, mães de sim, jogadores que também passam por muitas coisas, né? Aí sim. eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães de boleiros, assim. A gente tem aquelas que o filho está iniciando, né? Tá lá no Uhum. sub-11, tá cheia de sonhos também, é uma fase legal, como você falou, né? E tem também as que estão no sub-17, sub-18, sub-20, né? É, Que é o Luiz mais Miguel Subirity. sub-20 também. Tem aqueles que estão estreando no profissional, tem uns que estão no profissional, mas também não tem oportunidade, porque não é só sair do sub-20, né? Não, não é. Nossa, é um caminho longo. Porque às vezes você está no profissional, mas você está no banco. Você está no time reserva, você não está em evidência, né? Então, quer dizer, é isso, sabe? Eu acho que a mensagem seria a seguinte: seja qual for a idade do seu filho, se ele vai ser jogador ou não, o momento é esse. Então, eu acho que você tem que apoiar, acho que você tem que ser o suporte, acho que você tem que ser o orientador, não é sufocar que você tem que ser, é isso, você que vai salvar. E eu acho que não é isso. Eu acho que eles têm que degustar o momento, você tem que curtir, porque passa muito rápido. Outro dia, às vezes eu olho fotos assim, outro dia ele tinha 7 anos, tinha 15 anos, ele está com 18. Então, é muita coisa, passa muito rápido. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar ali com a mão estendida para os filhos da gente. Seja as escolhas que eles forem fazer para a vida, no esporte, em tudo. Então, a gente tem que estar ali para motivar, tem que ser motivacional. Às vezes a gente pode estar quebrada, destruída, cansada, pedindo arrego, mas a gente tem que respirar fundo, levantar a cabeça e falar: vamos lá, estou com você. O que você precisar? Tá precisando de um colo? Toma o colo. Quer um abraço? Toma um abraço. Tá longe? Então abra seu coração para o seu filho e fale o quanto ele é especial, o quanto você o ama, o quanto você o apoia, sabe? Que sim, seja realista. A trajetória é árdua, é difícil, mas não é impossível, né? Então, eu acho que é isso. Então, cada fase da vida do seu filho no esporte, né? Porque cada idade, é uma dificuldade diferente, mas todas têm muita alegria, tem muito sorriso, tem muito choro, tem muita emoção, sabe? E aí eu gosto muito de fazer aquelas colagens, né? Pego ele pequenininho e pego ele já rapaz, para você ver o quanto, né, ele já galgou, né? O quanto ele já caminhou, muitas vezes comigo, muitas vezes sozinho, que eu não pude estar ali. E a gente é ali, ó, o pilar, né? A gente está ali para sustentar tudo, né? Para eles seguirem, né? E felizes, tem que estar feliz. Eu sempre falo, tem que estar feliz. Se você não estiver feliz naquilo que você se propôs a fazer, nada vai acontecer. Muito obrigada, eu Eu que adorei. agradeço, gratidão. Ai, e eu fiquei até emocionada, viu? Com a sua mensagem. Nossa, Ah, mas eu acho que é um sentimento de toda mãe, sabe? De que querer. Eu acho que, como eu disse, independente do esporte, quer que seu filho seja feliz, sabe? Que ele tenha saúde,
e que ele faça aquilo que ele escolha para fazer para a vida dele, seja o melhor para ele. Tem que ser bom para ele, tem que ser gratificante para ele. No que ele for fazer, sabe? Então, eu tenho filhos em idades diferentes, passei por coisas diferentes, né? Vivenciei coisas diferentes, estou revivenciando uma fase nova, né? Uma menina de 4 anos, muito diferente, né? E tô ali motivando no balé, que ela ama dançar, e é sobre isso, é você abraçar o seu filho na escolha dele. Abrace-o, porque passa muito rápido. Eu perdi minha mãe recentemente, fez 1 ano, então, sabe, a gente sente falta, faz falta, sabe? Todo mundo está aqui de passagem mesmo, então a gente tem que aproveitar cada momento e ser feliz. Não é fácil, mas não é impossível. Muito obrigada, eu adorei a sua participação, adorei o seu episódio, a sua história, muito linda mesmo, tudo isso que você passou, toda essa experiência que você está passando para as mães de boleiros. Muito obrigada, Eu que agradeço muito pela oportunidade, eu desejo toda a sorte para cada mãe e para cada atleta, não desistam, não desistam, vamos lá, vamos firme lá, porque a vida é muito gratificante. A gente fica com o coração apertado, né? A gente segura o choro, mas é isso. Vamos apoiar os nossos meninos, os nossos atletas, os nossos futuros jogadores, futuros homens, né? Então, isso, vamos. É isso aí. Olha, um grande beijo, muito obrigado pela sua participação. E um coração para você, viu? Atleticano goianiense. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo, querida. Tchau. Tchau.